Olá pessoal, aqui é o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre a obra de Sérgio Lazzarini, Capitalismo de Laços, os donos do Brasil e suas conexões, que foi publicado pela editora Elsevier Campos, no Rio de Janeiro, no ano de 2011. Trata-se de uma obra muito importante para o entendimento das novas organizações, e por isso o Caderno de Resenhas resgata essa obra aí tão importante. Então a obra de Lazzarini está organizada em 7 capítulos. No primeiro capítulo, o autor define capitalismo de laços. Para o entendimento dessa obra, essa leitura é fundamental. O autor faz um embasamento teórico muito significativo sobre a análise estrutural do capitalismo de laços, as raízes desse capitalismo e a natureza local dos laços. No segundo capítulo, o autor traz as relações de propriedade no Brasil e as desigualdades no que diz respeito aos processos de influência. Importante destacar na obra de Lazzarini o capítulo 3, onde o autor busca conhecer o intrigante universo das doações de campanha eleitoral. O autor faz uma análise das doações entre os anos de 1998 e 2002 e seu impacto na apreciação do valor de mercado das empresas doadoras. O autor chegou à conclusão de que cada 100 mil de doações a políticos vencedores provocaria um adicional de 2,8% no valor da capitalização de mercados dos doadores. Isso significa, entre outras coisas, que as doações de campanha são um bom negócio. Também no capítulo 3, o autor dedica boa parte para discutir o BNDES, uma vez que o papel desse banco vem tendo enorme relevância no sentido econômico e político no Brasil, e ao mesmo tempo o autor abre a caixa preta das relações entre governos e empresas. No capítulo 4, o autor traz os jogos da elite, os grupos empresariais e estabelece a relação entre esses grupos e o capitalismo de laços. No capítulo 5, o autor menciona a relação entre os grupos estrangeiros e suas inserções nas redes locais. No capítulo 6, Lazzarini busca quem são as empresas que abriram capital na Bolsa entre os anos de 2004 e 2009 e estabelece relações com os conselhos entrelaçados. Para finalizar, Lazzarini procura fazer um balanço do capitalismo de laços no Brasil, a busca por mais transparência, o isolamento político, a redução generalizada dos custos de transação e o combate às condutas competitivas. Vale ressaltar que o capitalismo de laços de Sérgio Lazzarini traz à tona a participação do Estado, direta e indiretamente, no lado produtivo da economia. No caso brasileiro, o Estado é um agente concentrador por meio de suas empresas e pelos seus órgãos financeiros. Os braços financeiros do Estado podem ser controlados pelo governo, como os bancos estatais, ou indiretamente pelas empresas do setor público. De certa forma, o Estado também pode favorecer a concentração de apoio seletivo a certos grupos. Os critérios para apoiar esses grupos nem sempre são transparentes, e para a sociedade de forma geral, isso se torna um problema. A concentração de poder de forma geral pode ocorrer de maneira horizontal, seja pelo crescimento vertiginoso de alguns grupos políticos ou pela participação decisiva de empresários em distintos conselhos de empresas. O problema que relaciona o Estado é quando agentes vinculados ao setor público também participam das relações de interesses, gerando o que Lazzarini denomina de interesses entrecruzados. Nesse contexto, abre-se as portas para o desenvolvimento da corrupção, pois o cenário é propício para uma relação promíscua entre os agentes privados e os agentes públicos. Hoje, na perspectiva global, as relações entre as empresas e o Estado são sofisticadas,
Seus instrumentos são complexos e dificilmente podem ser vistos a olhos nus. Mas esse Estado mais moderno ainda está em fase de construção e necessita ser estudado. A obra de Lazzarini começa com argumentos sobre o processo de privatizações desenvolvidos pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e a partir disso procura responder qual o grau de entrelaçamento societário a partir daquele momento. A partir do momento das privatizações, o poder do Estado diminui, de certa forma, e se amplia a participação do setor privado, assim como a entrada em cena de novos atores. Para Lazzarini, o capitalismo de laços ficou mais forte e estreito após os sucessivos processos de privatização. 2 fatores explicam essa afirmação. A primeira delas é de que ocorreu uma maior aglomeração no grupo de proprietários e um aumento no conjunto das empresas atreladas a grupos controladores comuns. A segunda delas é que emergiram agentes que possuíam a centralidade e que atuavam como conectores de aglomerações. Lazzarini aponta que os verdadeiros donos do poder são os que se inserem e se articulam em uma rede de laços corporativos, principalmente os que se transformam em elementos de conexões entre os distintos grupos corporativos. Nessa relação, o poder efetivo do Estado no sistema de produção se ampliou e, ao mesmo tempo, ocorreu a ampliação do grau de influência de alguns atores privados nacionais. Esse processo ocorreu por causa da forma como a privatização foi colocada em prática. Em vez de seguir um modelo de pulverização de controle com a criação de empresas de capital aberto sem dono definido, nas quais o governo manteria ações com especiais golden shares, de forma a garantir sua linha estratégica, foi feito como foi feito na Inglaterra. Optou-se por vender o controle a determinados grupos nacionais, maximizando o prêmio dele derivado e, consequentemente, a receita oriunda da venda. Então, pessoal, essa foi mais uma contribuição então, do caderno de resenhas. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, também pode dar um dislike. A gente aguarda vocês aí. Se inscrevam no canal. Grande abraço a todos. Muito obrigado e muita paz.